Olá e sejam muito bem-vindos. Nesta nossa análise, vamos mergulhar fundo naqueles padrões emocionais que nasceram lá atrás, na infância, e que, muitas vezes, sem nos apercebermos, continuam a puxar os cordelinhos na nossa vida adulta. Vamos tentar perceber porquê, juntos. Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? Aquele sentimento super frustrante de que não importa o que se faça, parece que se acaba sempre no mesmo sítio, a sentir as mesmas coisas? É exatamente essa a questão que vamos explorar hoje. De onde é que vêm estas repetições? E claro, o mais importante, como é que se consegue sair delas? Ok, então para começar vamos olhar para coisas do dia a dia. Sabe, aquelas frustrações que parecem estar sempre a voltar. Pois bem, na verdade, elas são como pequenas pistas. Pistas que nos dizem que há ali um padrão mais fundo, a correr em piloto automático, sem que a gente se aperceba. E então, algum destes soa familiar? Aquela necessidade constante de aprovação dos outros, o medo de ficar só ou a dificuldade em pôr limites e dizer não? Olhe, é mesmo crucial perceber isto. Isto não são falhas de caráter, de todo. São mais como ecos. Ecos de estratégias muito antigas que o nosso cérebro aprendeu para, lá está, sobreviver. São as primeiras migalhas de pão que encontramos neste caminho. Certo, mas então, de onde é que vêm estas estratégias todas? Onde é que foram aprendidas? Bem, a resposta, quase sempre, leva-nos direitinhos aos nossos primeiros anos de vida. Vamos ver como é que estes padrões se começam a formar. E aqui a palavra-chave é mesmo sobrevivência. Isto é super importante. Um padrão destes não é um defeito, de maneira nenhuma. Foi uma ferramenta, foi a forma mais inteligente que uma criança encontrou para se sentir segura, para se sentir amada ou simplesmente aceite no seu mundo. O problema é que esse programa continua a correr em background, mesmo quando o cenário da vida mudou por completo. E pensar nisto desta forma, bem, muda tudo, não é verdade? Esta perspectiva tira-nos um peso enorme dos ombros, o peso da culpa. Deixa de ser o que há de errado comigo para ser, ok, estou a correr um software antigo que precisa de uma atualização. É um ponto de partida muito mais construtivo e, diria até, mais compassivo, especialmente para quem está a pensar em procurar ajuda ou iniciar um processo terapêutico. A psicologia moderna, em particular abordagens como a terapia dos esquemas, já conseguiu identificar e mapear vários destes programas. Nós vamos agora espreitar os 12 mais comuns. Às vezes, só o facto de conseguirmos dar o nome àquilo que sentimos já é um passo de gigante. Ora bem, o primeiro grupo de padrões tem tudo a ver com a forma como nos ligamos ou tentamos ligar aos outros. Vamos pegar no padrão do abandono, por exemplo. Na prática, o que é que isto significa? Pode ser aquela ansiedade constante nas relações, aquele medo no fundo do estômago de que as pessoas de quem gostamos nos vão deixar. E claro, isto mexe diretamente com a nossa capacidade de confiar e de criar intimidade a sério. Depois, temos um segundo grupo que se foca mais na relação connosco próprios. Olhamos para o perfeccionismo. Por fora, até pode parecer uma coisa boa, não é? Uma qualidade. Mas por dentro. Por dentro é muitas vezes um medo que nos paralisa, um medo de falhar. Ou então aquele padrão de querer agradar a toda a gente, que nos leva direitinhos ao esgotamento, porque as nossas necessidades ficam sempre para o fim da fila. São padrões que, no fundo, vão minando a nossa autoestima de dentro para fora. E por fim, o terceiro grupo, os padrões de sobrevivência. Estes são quase como mecanismos de defesa que estão sempre ligados, sempre em alerta. A hiperresponsabilidade, por exemplo, é muito comum em quem sentiu que teve de crescer depressa demais. Ou a autossuficiência defensiva, aquela ideia de eu não preciso de ninguém, que na verdade cria uma muralha à volta da vulnerabilidade, porque alguns lá atrás pedir ajuda foi visto como um perigo. Ok, pronto. Já identificamos alguns padrões. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se desliga este piloto automático? Ter consciência disto é, sem dúvida, o primeiro passo. Mas não chega. A mudança a sério exige ação. Vamos então ver como é que se pode começar a construir essa mudança. E atenção, porque este é talvez o slide mais importante que vamos ver. O ponto-chave, o verdadeiro segredo, está no passo 3, a pausa. É naquele milissegundo entre o que acontece, o gatilho, e a nossa reação automática que está todo o nosso poder de escolha. Em vez de reagir por instinto, criamos ali uma pequena janela de oportunidade para escolher agir de outra forma. É, no fundo, um treino mental. E esta tabela mostra na perfeição como é que isto funciona na prática, no mundo real. Para alguém com o padrão de agradar, a nova resposta pode ser simplesmente dizer não, não posso, ou deixa-me pensar disso, mesmo que tudo no corpo esteja a gritar para dizer sim, claro. Para o perfeccionista, é entregar um trabalho que está bom o suficiente, a 80%, e aprender a sentar-se com a ansiedade que isso provoca. Cada uma destas pequenas ações é uma pequena vitória que vai enfraquecendo o padrão antigo. Mas atenção! Este processo não é um sprint, é uma maratona. Não é uma solução mágica.
É uma jornada mesmo. Uma jornada que começa com a tomada de consciência e que nos leva a uma transformação real e duradoura. E a palavra-chave aqui é consistência. E aqui está o porquê científico disto tudo. O que está em jogo é a neuroplasticidade, ou seja, a incrível capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar. Cada vez que se pratica uma nova resposta, estamos literalmente a escavar um novo caminho neural. A repetição não serve só para criar um hábito, serve para reconfigurar o hardware do nosso cérebro. E a pergunta que segue é: quanto tempo é que isto demora? Bem, os estudos apontam para algo entre 3 a 12 meses de prática consistente para que estes novos caminhos no cérebro comecem a ficar bem sólidos e para que as novas respostas se tornem, elas próprias, mais automáticas. Sim, é um compromisso, mas é um compromisso que pode literalmente redefinir a nossa experiência de vida. O que nos deixa com a pergunta final. Então, na prática, como é que se pode treinar o cérebro de forma eficaz para que estes novos comportamentos, mais saudáveis, se tornem o nosso novo normal, o nosso novo piloto automático? Porque saber o que fazer é uma coisa, mas perceber as resistências que o nosso próprio cérebro vai criar à mudança, isso é o que realmente pode acelerar o processo. E para quem procura aprofundar este treino, as sessões de neurociência cognitiva aplicada focam-se precisamente nisto. Se isto ressoa consigo e quer saber mais, tem um link na descrição que explica tudo.